E nessa época, peraí, deixa-me só então concluir. Nessa época, não é? Entenda-se que a Era de Ouro, não é? Que é aquilo que hoje em dia dizem que estamos, que não é real, mas nessa época da Era de Ouro, do Satya Yuga, que é a era da verdade, estavam a atravessar a parte noturna, não é? dessa era. E por isso era descendente. Ou seja, o conhecimento chegou a um auge, mas que agora precisava de crescer. Fazia parte do decurso da natureza humana na sua evolução. Não é sempre a subir. Não é como nós hoje em dia queremos que seja sempre tudo a subir. O crescimento é uma linha reta, sempre a subir, e não é assim. E na evolução humana é exatamente igual. Exatamente. E então estas grandes civilizações, não é? Os da Atlantes e os da Terra Mu, chegaram a um ponto auge tão grande que colidiram entre si e resultou neste grande cataclisma, neste grande dilúvio, não é? Que pronto, que foi quase a extinção de toda a humanidade aqui na Terra. Foi quase. Era isso que íamos agora começar a falar. Isso. Quando houve esse cataclismo e eles se refugiaram nas montanhas, nos 5 planaltos, não é? Foi... elevadíssimos, não é? Foi, por exemplo, a Atlântida está aqui, não é? Perto entre as Américas e Portugal. E Europa. Oceano Atlântico. A Europa ainda estava submersa. Exatamente. Não toda, não é? Mas se calhar ali Portugal se calhar não estava, que ainda se calhar se mantém cá em cima. Mas a maior parte da Europa estava embaixo d'água, portanto não existia. Para onde é que eles fugiram? Para onde é que eles fugiram ao saber do dilúvio? Ao saber, tinham que se salvar. Então eles foram para as montanhas rochosas dos Andes. Então aquela América do Sul, né, que nós vemos agora, o México, os Andes, os Incas, tudo isso, descende dos Atlantes. Que conseguiram salvar da Atlântida. É aquilo que chamaram o povo vermelho. O povo vermelho. Portanto, o povo vermelho são os descendentes da Atlântida. Portanto, toda essa informação que vem dali é Atlante. Então, eles mantiveram-se aí. O povo negro vivia e estava no Planalto da Etiópia, que se manteve lá para se salvar, embora não tivesse nada a ver com o conflito. E os da Terra de Mu. Os da Terra de Mu, onde é que eles se foram colocar para se salvar? No Planalto do Irão, no Planalto do Himalaia. Isso. Portanto, nesses 2 planaltos, foi onde eles se quiseram salvar. Então é muito interessante pensarmos que depois disso, nós tivemos estes 5 pontos do globo de onde eles se salvaram. E a partir destes 5 pontos, depois do dilúvio, começaram a continuar a sua evolução, não é? Mas começou uma outra era, não é? Uma outra fase na vida. Então, os peles vermelhas, que eram os que sobraram dos Atlantes, que estavam na Cordilheira dos Andes, que deram origem a tudo aquilo que vocês sabem que veio do povo vermelho. Os negros que são autóctonos estavam na Etiópia, mas são os negros antigos, não são os negros de agora. Claro. São os negros, né, os núbios, né, são aquele negro muito profundo. Os amarelos vieram dos Himalaias, da terra de Mu, né, e os brancos, da terra do Planalto do Irão. Portanto, os da terra de Mu havia brancos e amarelos. E vocês dizem assim, então, vermelhos, amarelos e brancos vieram os 3 dos primeiros iniciadores? Sim. Que loucura, mas é verdade. E os negros não. Não, os negros vieram de uma outra história muito mais antiga. Muito, mas muito mais antiga. Não é? Então a história é muito mais antiga do que isto. Então. Claro que nós não nos esqueçamos, né, que fazemos parte desta escola e o planeta Terra é inserido neste sistema solar onde estamos. É uma escola. É uma escola. Para diferentes povos. Sim, não há melhores povos nem piores povos. Claro. Existem uns que têm um nível de consciência e outros têm outros. O projeto aqui é mesclar estes diferentes níveis de consciência e ver no que é que isto vai dar, não é? Rumo a uma aprendizagem muito própria, não é? Que isso falaremos mais tarde. Exatamente. Para não estarmos aqui a complexificar mais a temática. Exatamente. O que é que acontece? Imaginem que isto aconteceu por volta de 7.000 anos. De agora, a partir de agora, 7.000 anos, o cataclismo. Não, isso foi há 12.000. O cataclismo há 12.000. Há 12.000. Mais ou menos há 5.000 anos atrás, aconteceu uma mudança. E essa mudança é uma mudança louca. Que é curiosa. Temos registros, e se vocês pesquisem, não acreditem em nada que nós falamos. Pesquisem. Digo logo. Sim, porque não somos nós que estamos aqui simplesmente a dizer isto porque nos lembramos. Acabamos de ler. Entrou um outro grupo de iniciadores. Entrou um cometa, entrou no nosso sistema solar. E aqui há várias suposições.
A verdade é que Vênus não estava no nosso sistema solar até há 5.000 anos atrás. Não está. Por isso, é muito estranho, e nós temos que perceber isso a ler na história, arqueologia, uma série de temáticas que nós precisamos de cruzar para conseguir perceber a história. Até na arquitetura. Completamente. Veremos mais frente. No ano 3000 a.C., ou seja, mais ou menos há 5.000 anos atrás, um cometa é atraído para a órbita solar e transforma-se no planeta Vênus. A partir destes 5.000 anos atrás, vocês sabem, a maior parte das religiões tem início aí. Ou melhor, as grandes civilizações têm início aí. Isso. Porquê? Então, se há 12.000 anos atrás aconteceu o que aconteceu e eles se salvaram nos 5 planaltos, desde aí até há 5.000 anos atrás, passaram 7.000 anos. É muito. Não aconteceu nada de especial. A verdade é que de repente ali entra um planeta no nosso sistema e acontecem coisas brilhantes. E acontecem coisas brilhantes em vários pontos do globo ao mesmo tempo. E aí a história é a seguinte. Os iniciadores número 2 vêm de Vênus. Aterram aqui no nosso planeta, plantam aqui a sementinha e aparece o quê? Aparece Viracocha, Quetzalcoatl, Kukulkan e Baal. Vêm à Terra. Talvez sejam transfugas do planeta Vênus, que abandonaram antes que ele se afastasse da órbita original. Talvez venham do planeta não identificado que ao explodir formou os asteroides. Neste campo temos de nos limitar às hipóteses. Atenção, limitar às hipóteses. Mas há um facto comprovado. Houve um cometa que foi atraído pelo sistema solar e passou a constituir o planeta Vênus. Ponto. Facto. Coincidindo com este acontecimento cósmico considerável, mas talvez em relação com ele, os iniciadores manifestaram-se na Fenícia, na Assíria, na Babilónia, no Peru e no México. Reparem, Fenícia, Assíria, Babilónia, Peru e México. Nós temos isto aqui. E é impressionante. A partir daí... As grandes civilizações, não é? Da Fenícia, não é? A Babilónia, que depois, mais tarde, logo, imediatamente a seguir, veio a grande civilização do Egito, não é? A grande era faraónica, não é? Que tem mais ou menos 2.500 anos a 3.000 anos antes de Cristo. É quanto? Há 5.000 anos atrás, não é? Mais ou menos. Temos a grande civilização oriental da China, não é? Milenar. Temos da Índia, não é? Ou seja, nós vemos que de um momento para o outro, num curtíssimo espaço de tempo, claro que não é 2 para amanhã nem uns 100 anos, mas num espaço muito curto, não é? Em termos astronómicos, tudo começa a florescer. E quando assim é porque algo aqui foi acrescentado. E não aconteceu só assim. Tu falaste uma coisa ótima, que foi a arquitetura. Foi nesse tempo que começaram a aparecer, em sítios tão distantes, coisas muito semelhantes. Sim, são pirâmides. Sim, as pirâmides. A construção da pirâmide não é só as pirâmides do Egito. Não. De vários lugares. São coisas astronómicas. São coisas completamente absurdas. São coisas completamente insanas, insólitas, que até hoje não conseguiríamos realizar. Portanto, se até hoje não conseguiríamos realizar e ninguém consegue dar uma resposta última, provavelmente, se calhar, estamos menos adiantados. E vocês dizem provavelmente assim, não. Como estamos menos adiantados se aquilo aconteceu antes? Nós temos demasiados resets na nossa história. É mesmo isso. A questão é mesmo essa. É mesmo isso. Nós estamos acostumados a ter resets na nossa história. E falar de história, e vocês dizem assim, então mas vocês não estão aqui numa escola a falar de desenvolvimento espiritual. Claro que sim. Tu não consegues fazer nenhuma evolução espiritual se tu não souberes exatamente qual é o propósito da tua evolução espiritual. Nós temos de entender porquê que fomos semeados cá e exatamente qual é o modo e qual é o propósito para existirmos. Não podemos só andar de ping-pong de uma religião para a outra. Os católicos dizem isto, os outros dizem aquilo, os outros dizem aquilo outro e acabou. Não é. Nós precisamos de dizer assim, todas elas estão certas e todas elas estão erradas. Porque erramos a partir do momento em que nos desejamos circunscrever uma caixa. Exatamente. E acertamos a partir do momento em que tentamos encontrar pontos em comum. De convergência. Qual é a verdade? A verdade é o que há em comum a todas elas. Ou pelo menos o princípio da verdade. E a verdade é sempre plástica, porque é sempre um bocadinho mais perto dela. Acham que isto é para qualquer pessoa? Isto não é para qualquer pessoa. Nem a maior parte das pessoas basta-lhes ouvir dizer que isto faz bem. Respira e ser feliz. Está resolvido. É um bom slogan publicitário. Respira e ser feliz.
Eu estou a ser irónica, mas vocês sabem que é por bem. Não é? Então, habituem-se. E agora, voltando, não é? Curiosíssimo, se há pouco nós estávamos na Era de Leão, não é? Na grande Era de Ouro, nós agora, nestes segundos iniciadores, não é? Venusianos, não é? Com a introdução deste grande planeta no nosso sistema solar, nós temos precisamente na Era de Touro, não é? Quem é o regente de Touro? Vênus. É Vênus, não é? As grandes civilizações cresceram e floresceram quando? Na Era de Touro. Qual era o grande símbolo iniciático altamente venerado por todas estas civilizações? É que curioso, seja nas Américas, seja em África, seja na Europa, na Ásia, na Polinésia, onde for. O símbolo iniciático escolhido para veneração qual era? Não, era touro. Sim. Sim. O que eu estava a pensar era para onde estavam virados. Isso é um outro aspecto, não é? Exatamente. Que era aquilo que eu estava a falar, que é até arquitetonicamente se percebe isso. Porque os templos, as grandes pirâmides, os templos mais importantes a nível de ritualística, a nível de sacerdotes e tudo mais, a porta principal estava virada para o nascimento da estrela vespertina, que era Vênus. Até isto. Vocês sabem que é a primeira que aparece no céu à noite? É Vênus. Isso é maravilhoso, não é? E não é só isso. Eu acho curioso, porque os arqueólogos, os historiólogos, todos eles, historiadores e tudo mais, que estavam a estudar a cultura do México, dos Andes, os Incas e tudo mais, e eles estavam a contar que os templos fossem virados para o Sol, e entenderam que não eram. E acharam aquilo muito estranho. Por que motivo estão virados para Vênus? Ninguém entendeu até hoje. Ninguém entendeu. E a dúvida permaneceu ainda mais intensa quando perceberam que não era só no México, nos Aztecas ou nos Maias, era também no Egito, era também na China, era também no Japão. E fica a pergunta, como é que é possível povos tão distantes uns dos outros, não havia aviões, não havia, não é? Ou se calhar sim. Helicópteros, como hoje em dia, não havia comboios, como é que eles entravam em contacto uns com os outros? Como é que esta inteligência permeava estes diferentes povos? Pois é. It's a mystery. É verdade.